Me diz uma coisa, você já passou por alguma situação em que você sentiu as suas emoções invalidadas? Não por terem ignorado suas pontuações, mas do retorno ter sido algo parecido como: mas olha o lado bom da coisa. O otimismo, quando utilizado devidamente, ajuda sim a termos uma perspectiva mais leve da vida e das atividades cotidianas. Mas e quando ele se torna algo impositivo, fazendo com que essa positividade seja o único caminho para a resolução de problemas? É sobre isso, quando a positividade se torna tóxica, que a gente vai conversar agora com a psicóloga Lívia Pires Guimarães. Bom dia, Lívia, seja muito bem-vinda. Um assunto extremamente atual, né? Extremamente. Vanessa, bom dia. Bom dia. E você já começou com essa apresentação brilhante, assim, trazendo as palavras-chave, que é o excesso, é a invalidação, essa dobradinha aí nas nossas relações, na nossa forma de interagir, de ver a vida e de comunicar com as pessoas, é que está aí trazendo alguns problemas. Lívia, assim, é importante, né, a gente, no copo, se ele está ali a metade cheia, a metade vazia, a gente reconhecer a metade cheia, mas ver que tem metade vazia também, né? É importante a gente ter essas comparações em relação às situações que a gente vivencia no dia a dia. Exato. Quando a gente tem a capacidade de enxergar o copo meio cheio, a gente está falando de resiliência, da gente conseguir perceber o lado bom, as vantagens, mas ficar preso nessa polaridade, a gente não está enxergando as coisas de uma forma total e real. Da mesma forma que a pessoa que vai enxergar a parte meio vazia só, ela está permanentemente insatisfeita. Mas se a gente percebe o todo e consegue conjugar esse todo na forma de interpretar as coisas, aí a gente está tendo uma perspectiva coerente e realista. Quando que enxergar somente o copo cheio da situação, né? Somente o lado bom da coisa se torna prejudicial, se torna tóxico? Olha, Vanessa, a gente vai ter essa percepção dessa toxicidade num nível pessoal e num nível de relacionamento. Num nível pessoal, a gente começa, e isso está relativamente comum, de pessoas infantilizadas emocionalmente, imaturas emocionalmente, que não conseguem dialogar com as coisas como são. Quando a gente está ali se apegando à parte do copo meio cheio, só, a gente está querendo que as coisas sejam do jeito que a gente quer. E aí, na hora que as coisas se apresentam da forma como são, a gente não sabe relacionar. Então, o impacto disso internamente é de uma pessoa infantilizada e imatura. E no trato com o outro também, porque essa infantilidade que eu não consigo enxergar as coisas reais para mim, eu não consigo enxergar com o outro, desdobrando então em uma dificuldade de fazer empatia. Isso é muito complicado. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel das redes sociais nesse contexto de positividade tóxica, porque a gente estava, inclusive, né, conversando antes que essa pauta surgiu justamente disso. Às vezes a gente não acorda tão bem, né? E a gente estava comentando sobre isso na redação de, nossa, tem dia que eu não acordo tão bem, mas aí eu entro lá no Instagram, por exemplo, vejo todo mundo super bem, super feliz e acaba que é inevitável a gente se comparar, né? E comparar a felicidade do outro, comparar. E isso acaba dando um bizilzinho ali na nossa cabeça, né? Fala assim, por que eu não estou assim? Acaba se cobrando além do necessário? Exatamente, Vanessa. As redes sociais, elas têm algo que eu acho que vão além, inclusive, da positividade tóxica, que é uma ilusão. É uma não realidade. E eu sou psicóloga clínica. E aí, uma coisa, por exemplo, que eu vejo todo ano é o Dia das Mães ou o Dia dos Pais. No contexto de consultório, as queixas, elas são frequentemente de família, né? Problemas familiares, mas no Dia das Mães, todas as mães são maravilhosas. E aí a gente olha e fala, nossa, só eu que tenho problema com a família, todas as famílias são perfeitas. Isso não é real. Então aqui a gente está falando mais do que positividade tóxica, a gente está falando de algo que não é verdade. É um engano. E aí, isso traz um problema muito grande para a gente, a cabeça fica ruim, porque a gente começa a se comparar com algo que não existe. E aí começa a virar problema. É entender também, né, que as redes sociais, elas
são um recorte do que acontece na vida. E normalmente as pessoas não querem recortar algo ruim que está acontecendo com elas, né? É mais do que um recorte, é um recorte intencional para alcançar um objetivo específico. Não é à toa que acontecem vendas ali. Então, vamos vender uma imagem, não vamos dialogar com a realidade. Isso é muito, muito complicado. E aí eu te pergunto, como que a gente pode, então, identificar aí, né, no nosso dia a dia, a positividade tóxica do otimismo saudável? Porque o otimismo, ele é necessário na nossa vida, né? Exatamente. Vanessa, a gente tem uma teoria muito simples, que eu acho que eu vou conseguir colocar aqui para entender tudo, que a gente chama de teoria ABC. Essa teoria é assim, A vem de ação, B, believe, crença, e C, comportamento. Então, uma ação, ela gera um comportamento, mas esse comportamento não é igual para todos nós. Então, se chove, eu posso chegar aqui feliz, você pode chegar aqui triste. Por quê? Porque entre a ação que é para todos e o comportamento que é individual, tem no meio a crença, que é individual. É como eu interpreto aqueles fatos ali. A gente vai conseguir achar um equilíbrio saudável a hora que a gente conseguir integrar e deixar coerente essas três coisas, a ação, a crença e o comportamento. Se eles estão integrados, se eles estão coerentes, então ele está realista. Só que a gente tem problema porque frequentemente a gente não identifica em nós a nossa emoção. E você usou uma palavra-chave que é de validação. A gente não valida o sentimento do outro. Então, meu marido estava ali fora conversando comigo e ele até falou, a gente estava tendo o nosso bate-papo, ele falou, nossa, acabei de identificar um problema em mim. Porque quando o nosso filho chega para poder trazer alguma queixa, e aí ele não valida a emoção negativa, ele quer ajudar o filho, nosso filho, ele fala, deixa, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Não, mas ele ficou triste, essa tristeza é real. Quando alguém morre, né, a gente não sabe o que dizer, ou quando alguém tem um diagnóstico de uma doença grave, vai estar tudo bem, ou quando uma mulher tem um aborto, né, a gente fala, olha, não, você está nova, você vai ter outros filhos, ou graças a Deus que você já tem um, como invalidando, desqualificando esse sentimento considerado ruim, mas não existe sentimento ruim, sentimento é sentimento. Mas se a gente consegue identificar a ação com o sentimento e o comportamento e integrar, então a gente vai estar falando de saúde. Para fazer isso, é necessário primeiro olharmos para a gente, né? Olhar os nossos sentimentos e realmente virar essa chavinha para saber o que a gente faz com a gente e está sendo refletido com o outro, né? Exato. Se a gente não aprende a validar o nosso, a gente não tem condição de validar o do outro. Agora, antes da validação tem a identificação. Tem pessoas que elas não dão conta sequer de identificar e vão fazer sintomas, por exemplo. Então, se eu venho aqui dar entrevista para você e não identifico que eu estou nervosa, eu vou ter dor de barriga. Aí eu vou falar, eu estou com dor de barriga. Não, isso daí é uma somatização. O que vem antes? Eu preciso identificar. Eu estou nervosa. Identifiquei, eu vou validar. Eu estou nervosa. Não estou, não, só estou dando um exemplo. Mas sim, eu estou nervosa. Então, deixa eu administrar. Eu estou ouvindo dar a entrevista nervosa, mas ok, tá tudo bem, isso não precisa me impedir de dar a entrevista. E eu não preciso fingir que eu não estou para conseguir. Então, eu vou administrar a totalidade das coisas, me aceitando como sou e tendo maturidade para poder aceitar o outro do jeito que ele é. Maravilhoso. E tudo passa também, eu acho que pela não comparação, né? É difícil no mundo de hoje, com tantas informações sendo bombardeadas na nossa tela ali, no nosso celular, mas tentar não se comparar com o outro, né? Porque acaba que quando a gente se compara, a gente sempre tende a se comparar um pouquinho
para baixo, né? Puxa um pouquinho para baixo, em vez de se elevar. Isso é muito, muito sério. Lívia, queria muito te agradecer. Ai, é muito bom falar com você sobre todos os assuntos, que a gente sai aqui com a mente mais expandida, sai mais leve do bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Também adoro. E o pessoal que estiver em casa e tem interesse em continuar esse assunto também com você nas redes sociais, você tem um canal no YouTube, passa pra gente. Lívia Pires Guimarães. Maravilhosa. Tá aqui na telinha. Se você tiver dúvidas relacionadas a esse tema, positividade tóxica, ou outros temas também, chama a Lívia lá no inbox, no direct, que você vai responder, né? Vou sim, vou sim. Lívia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, viu?